Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Mariana Serafini, direto de São Paulo, da nossa redação. Seja bem-vinda, Mariana. Boa noite, Rodrigo, boa noite ao nosso convidado e também a todos os nossos espectadores que nos assistem. E, como a Mari já antecipou, temos um convidado especial, o advogado Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, colunista de Carta Capital e um dos autores da ADI apresentada pelo PSOL, que questionou a constitucionalidade das emendas impositivas do Congresso. Seja muito bem-vindo, doutor Serrano. Muito boa tarde, agradeço muito o convite de vocês aqui, é sempre um prazer imenso estar por aqui. Tá certo. E só para avisar quem nos acompanha todos os programas, o Barrocal não está presente hoje porque está numa viagem à China. Na próxima semana deve trazer aí uma matéria interessante aí para apresentar sobre projetos de interesse do Brasil lá e vice-versa. Bom, doutor Serrano, o PSOL apresentou uma ação direta de constitucionalidade, da qual o senhor é um dos autores, né, um dos advogados que assinam a representação, e que questionava a constitucionalidade das chamadas emendas impositivas. Quer dizer, aquela parte do orçamento que é indicada por deputados e senadores para projetos específicos do interesse deles, né? E que o governo é obrigado a executar, é obrigado a fazer esse gasto. Essa ação ela foi protocolada pelo PSOL. Na sequência, o ministro Flávio Dino, que é o relator do caso, ele suspendeu o pagamento dessas emendas porque identificou uma série de problemas, inclusive falta de transparência, de rastreabilidade dos recursos públicos que eram destinados por essas emendas. E, recentemente, nós tivemos ali um encontro de líderes, tanto do governo quanto do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, para chegar a um acordo. Eu diria que esta ação direta de constitucionalidade já produziu um resultado bastante satisfatório. Foi uma vitória, não? Eu creio que sim, porque, pelo menos é o que parece no começo. Vamos ver como é que vai funcionar na prática, né? Mas é o que parece, porque nós pedimos algo mais, vamos dizer, intenso, radical do que o que o ministro concedeu, porque nos parece que é o que a Constituição determinava, né? Fundamentalmente, uma emenda impositiva é uma forma de você, do legislativo, ingressar numa esfera de atividade que deveria ser exclusividade do executivo. O orçamento ele é um instrumento de planejamento do Estado, né? É uma lei no sentido formal, mas o conteúdo material dele é de uma atividade de controle administrativo. Ou seja, você autoriza a realização de certas despesas. O legislativo, portanto, autoriza. O que a gente chama no direito, tem um nome, modal deôntico. O elemento lógico que é usado é o do permissivo. Quer dizer, ele permite que o executivo faça aquela despesa até aquele valor. Agora, se o executivo vai realmente realizar aquela despesa ou não, é o executivo que tem que decidir, até porque as coisas mudam no correr do ano, etc. Então, é função do executivo estabelecer políticas públicas e tal. Agora, essas emendas impositivas, elas dão para o legislativo, na prática, a possibilidade de autorizar e executar. Ou seja, de controlar e ser controlado ao mesmo tempo, né? Quer dizer, de usar o ato de controle, que é a autorização, e, ao mesmo tempo, ser a autoridade que é controlada, que é quem executa. Por isso que ela é impositiva, ela implica em execução, em ter que realizar a despesa, né? Então, a decisão quanto à realização da despesa fica na mão do legislativo. Ele autoriza a despesa e, ao mesmo tempo, a pratica. Isso é uma invasão imensa na esfera do executivo, é evidentemente inconstitucional, atenta contra a tripartição dos poderes, contra o princípio democrático, o princípio republicano, né? Uma série de normas constitucionais são atingidas por isso, né? Então, nós pedimos o quê? Que suspendesse as emendas agora e que, ao final da ação, declarasse inconstitucional e acabasse com isso, né? O ministro Flávio Dino teve uma atitude talvez mais ponderada, né, face à realidade política do país, que foi a de falar, não, ó, vamos suspender por hora até que o executivo e o legislativo tenham uma certa negociação, um diálogo institucional entre si. A figura do diálogo institucional é algo evidentemente necessário numa democracia.
E desse diálogo sai aí algum tipo de acordo, mas pondo claro o seguinte, ele colocou que tem que haver transparência, rastreabilidade, as despesas, obviamente, tem que ser gastos com interesse público ou social e não gastos com finalidade particularista, privada. Esse tipo de determinação que, no fundo, gente, é o mínimo que a Constituição exige em despesa pública, né? O Legislativo, no primeiro momento, reagiu mal, cortou aí autorização para despesas do Judiciário, que é uma forma, a meu ver, gangster de reagir, porque impede o funcionamento de um dos poderes da República, é uma forma absolutamente gangster de reagir, para algo que foi normal do Judiciário. É a mera imposição de determinações constitucionais a esse tipo de tema, né? O Judiciário está cumprindo seu papel, aplicando a Constituição, né? Aí, no fim, houve essa negociação que eu espero que tenha representado um avanço. Não vai terminar com as emendas impositivas, mas deve estabelecer algum limite para que elas ocorram e mecanismos formais para que elas ocorram com o mínimo de transparência, etc. Tal coisa que hoje não há, né? Então, registrou, eu diria, um avanço no tema, né? Mas ainda não é o que a Constituição determina, a meu ver. A Constituição determina que legislativos legislem, fique no seu papel de controller e que o Executivo foi eleito para administrar, ele que administre, né? Ou seja, ele que execute o orçamento. Mas, inegavelmente, é um avanço, não temos nem dúvida disso, né? Agora, óbvio que vamos aguardar um pouco, ver como é que as coisas vão ficar, né? Como é que elas vão ser realizadas na prática. As emendas parlamentares do orçamento de 2024 somam 49 bilhões, é muita coisa. E quase 2/3 desse valor tem o caráter impositivo. Então, a gente já vê há algum tempo o governo, o Poder Executivo, digamos, refém de um centrão, de um parlamentarismo disfarçado, o Barrocal costuma dizer muito aqui no programa. Essa tensão que teve agora essa semana para chegar nesse acordo, do ponto de vista político, aprofunda essa crise entre os poderes? É difícil avaliar isso, né? Claro que há uma crise entre os poderes, porque está havendo um exacerbo. Realmente, a nossa Constituição mesmo tem traços parlamentaristas. Por exemplo, lei de diretrizes orçamentárias é algo mais próprio de um regime parlamentarista do que de um regime presidencialista. Agora, o problema é que, ultimamente, se radicalizou isso, né? Quando você fala em 49 bilhões, em termos de despesas discricionárias, o executivo gasta 50 e pouco. Quer dizer, você está falando de uma divisão das despesas em que há liberdade de investimento entre legislativo e executivo, isso é absurdo, né? O executivo não administra assim, né? Então há um abuso mesmo. Por isso é que teve que dar um para-de-quieto, como a turma fala, né? Isso não é próprio de parlamentarismo, isso é próprio de um modelo desviante. Desviante, porque no parlamentarismo, a escolha de um primeiro-ministro que compõe uma função executiva que é subordinada ao parlamento. O parlamento pode, a qualquer tempo, votar um voto de desconfiança e desconstituir aquele governo. Mas eles são separados no sentido de que o executivo realiza suas funções e o parlamento é deles. Aqui não, é o parlamento exercendo função executiva. E como reação a essa crise política que você fala, eles tiraram lá da cartola uma emenda que quer agora que o legislativo possa anular decisões do Supremo, quer dizer, quer que o legislativo exerça a função jurisdicional essencial de ser o guardião da Constituição. Que você vai criar um império legislativo. E não é o império do povo que elegeu, é o império daquela burocracia eleita, né? Que vai exercer um mesmo poder legislativo, vai exercer funções próprias do executivo e funções próprias do judiciário. Essa gente quer tomar conta do Estado. É golpismo isso. Isso não é parlamentarismo. Isso é golpismo. É uma forma de golpe, né? De você romper com a Constituição, romper com a democracia e estabelecer um império desse Arthur Lira e de quem o acompanha, né? Isso não pode deixar, isso é evidente que a gente tem que reagir. É uma forma típica de autoritarismo do século XXI. Nós não temos mais estados de exceção por governos de exceção. Ditaduras, estados duais, como fala Ernest Frankel, que se fundam numa declaração geral de suspensão dos direitos da Constituição. Nós temos medidas no interior da democracia que vão degenerando essa democracia e o direito, que vão erodindo a democracia e os direitos.
E é uma forma líquida e fractal de autoritarismo. Líquida porque muda sempre a figura do soberano. Na época da Lava Jato era o judiciário, passou a ser o executivo com Bolsonaro, agora é o legislativo, que é o agente produtor dessas medidas, né? E essas medidas convivem, às vezes, com medidas democráticas, tal, eles vão erodindo. Aconteceu isso na Turquia, aconteceu na Polônia, aconteceu na Hungria. Tem uma série de exemplos no mundo aí que esse tipo de modelo foi ocorrendo. É o que estão querendo fazer, estão querendo ir erodindo a Constituição e a democracia. Nós não podemos deixar. Isso não é parlamentarismo, isso é golpismo. Doutor Serrano, só para a gente exemplificar um pouquinho aqui para quem está nos acompanhando, as consequências dessas emendas impositivas, né? Já tem vários casos denunciados de parlamentares que fizeram essas emendas para os seus redutos eleitorais, ou até mesmo para outros estados que não são estados que eles próprios representam, né? E há muitos casos já revelados aí de favorecimento pessoal. O próprio caso do ministro das Comunicações, quando ele era deputado, fez uma emenda para a cidade que era governada pela irmã dele, levando a asfaltamento, a pavimentação de uma rodovia nas imediações das propriedades da família e por aí vai. Enquanto isso, muitas vezes falta recursos para áreas essenciais, como saúde, como educação, ou para grandes projetos planejados pelo Estado brasileiro. Este acordo que foi firmado ontem prevê que, minimamente, as emendas têm que estar atreladas a algum programa federal e ter a anuência do governo. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: na medida em que o governo é dependente do Congresso para aprovar os seus projetos de interesse, ele não vai continuar, de certa forma, refém disso? Como que o presidente da República vai poder negar uma emenda para um deputado, para um senador, fazer qualquer coisa, se ele, na prática, também está ali dependendo da aprovação dele para projetos de interesse, como, por exemplo, a reforma tributária? Você tem razão. Eu acho que se nós não tivermos... Primeiro, o judiciário reagiu corretamente. Sim. Aliás, demorou, né? Porque essas emendas foram criadas em 2015. Como que não se reagiu por tanto tempo, né? 9 anos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de reação da sociedade civil. Nós queremos aqui no Brasil construir uma democracia por decisão judicial. Não é assim. Isso nos faz assim, quer dizer, a sociedade é que tem que reagir. Então, por exemplo, onde é que está o mercado que não critica a questão do equilíbrio fiscal nessa hora? O mercado está quieto, né? A Febraban devia estar pedindo para ser amicus curiae na nossa ação, indo para a mídia falar claramente, usando o seu poder junto à mídia, que é imenso, né? Para poder se obstar, porque eles não estão preocupados com o orçamento público, ou é mentira? Eles só querem roubar o orçamento público mesmo. Quer cortar o BPC, mas deixa quieto as emendas, né? Mais ou menos isso. É isso. Então, um troço... Você gasta 20 bilhões com educação, eles gritam. Agora, 50 bi gasto com roubalheira de deputado, vamos assim, claramente que é isso, né? Ninguém fala nada. A mídia tem que vir para cima. Por exemplo, a Folha de São Paulo começou algo muito bom, que foi uma investigação, foi 3 ou 4 dias de investigação de matérias, onde ela mostrava como emendas eram produzidas e remetidas para aquela estatal que tem por função garantir a irrigação na área do São Francisco. Em vez de obras de irrigação, o dinheiro era investido em asfaltamento. Por quê? Vamos falar claramente, porque asfaltamento se desvia facilmente o dinheiro. Das obras, o serviço de obras é o mais fácil de você superfaturar, esconder, você usa o Secunite que você quer, você põe asfalto de segunda falando que é de primeira, tem uma série de mecanismos clássicos de roubalheira nisso aí. E ela aponta claramente que houve desvios nas licitações. As licitações foram fraudadas. Quer dizer, então saía a emenda e o dinheiro para a estatal e aquele dinheiro era usado em licitações fraudadas. É óbvio que aquilo tem um destino, esse dinheiro da fraude, né? Essa apropriação privada. Então tem um papel importantíssimo da mídia ir atrás dessas coisas. Não adianta ter transparência se as entidades da sociedade civil não se articularem. A OAB, que
tem um papel nisso também, que é apontar que isso é inconstitucional, ir atrás, investigar, apontar o desvio de dinheiro público. Ou seja, você tem que começar a ter uma mobilização da sociedade civil, mercado financeiro, o chamado mercado, que deve estar, para ter coerência com o que sempre fala, tem que criticar o que isso significa em termos de desequilíbrio fiscal no Brasil. A mídia apontando os desvios de dinheiro público, que certamente ocorrem nesses casos. E a OAB apontando a inconstitucionalidade, atuando para garantir a eficácia e a firmeza da Constituição. Ou seja, a sociedade civil tem que reagir também, sabe? Se não houver essa reação da sociedade civil em apoio a essas medidas do judiciário, etc., nós vamos ter problema e não vai conseguir efetivar, porque o presidente da República vai ficar lá refém do legislativo para aprovar projetos de interesse do país e fica refém, pronto, acabou. Eles vão... Realmente não vai ter eficácia tudo isso que está sendo feito. Depende muito da sociedade civil, diria. Perfeito. Professor, agora depois desse acordo que foi firmado essa semana, o executivo, ele foi libertado de ser esse refém, de certa forma, do legislativo, ou precisa avançar ainda para resolver essa questão? Precisa avançar mais, né? Porque, na realidade, o próprio judiciário está refém, porque você viu o que eles fizeram. O Dino concedeu a liminar, eles já bloquearam mais de 1 bilhão de verbas para o judiciário. Quer dizer, ou seja, ameaçando claramente o funcionamento do judiciário. Um uso terrorista, gangsterista, mais é gangster mesmo, da função legislativa. Né? Então, isso é uma tragédia. Quer dizer, então, eu acho que há um grande risco do executivo, na realidade, continuar sendo um refém desse tipo de situação, porque vai sair um acordo, vai limitar um pouco os gastos, mas vai continuar existindo emenda impositiva. Né? Ou seja, vai continuar existindo esse tipo de fenômeno, e esse acordo pode ser revisto a qualquer tempo, né? E fatalmente vai ser se não houver reação da sociedade civil. Nós teríamos que avançar mais, nós precisamos impedir emenda impositiva. Legislativo, e também o orçamento secreto, né? É claro. Né? Precisa parar com essas coisas. Orçamento secreto, emenda impositiva, não tem sentido. Isso é tudo, não tem sentido nenhum, constitucional, democrático, civilizado. Né? A sociedade civil, se não reagir, isso vai acabar voltando a ter a tragédia que nós temos hoje. Doutor, nós já recebemos aqui vários comentários no chat da Maria, Raquel, Marlene, Carlos Almeida, Dalto, Valserene, Paulo. Mas eu percebo que, de um modo geral, vou tentar agrupar aqui em 2 comentários, existe uma certa desconfiança se esse acordão vai funcionar. Né? O Marcelo Nascimento pergunta categoricamente isso. O acordão funcionará? O Lira é de um apetite insaciável por dinheiro. A professora Helenice completa, não sei, o Congresso Nacional estava se articulando por meio da ameaça da não aprovação da reforma tributária. E eu senti que, até no início da nossa conversa, quando eu perguntei se foi uma vitória ou não, o senhor falou assim, vamos ver. Acho que nem o senhor está tão certo de que esse acordo vai funcionar, ou eu estou enganado? Não, há um avanço, é inegável. Quer dizer, você tem agora um acordo, um avanço por causa do ministro Dino, né? E depois por causa do Supremo, que apoiou ele, que coloca claramente os princípios e os limites normativos pelo qual se deve dar esse tipo de atividade, né? Quer dizer, e limites mínimos essenciais, transparência, etc. Com a transparência, a sociedade civil vai poder agir, né, com mais eficiência. Mas ela precisa agir, nós não podemos ficar sentados na poltrona, nós estamos na mão de gente que reage dessa forma. O judiciário manda cumprir o mínimo da Constituição, eles impedem o funcionamento do judiciário, é a gente que reage assim, que reage com 38 na mão, quer dizer, não é gente civilizada. Né? Então, a sociedade civil precisa atuar, eu acho que vai depender muito da dinâmica. É muito difícil você dizer hoje que há um avanço, eu não tenho dúvida, mas qual a extensão desse avanço é muito difícil a gente ver hoje. Vai depender um pouco da dinâmica que se estabelecer aí.
Eu acho que a mídia tem um grande papel, o mercado teria um papel, eu cobro muito o mercado e não está aparecendo aí, porque, juro por Deus, qualquer despesa com escola, os caras estão aí, olha o gasto público, pipipi, pô, uma roubalheira dessa não falam nada? Onde é que está a Febraban? Né? E a gente sabe daí a influência que o mercado tem na mídia, pôr a mídia para funcionar, para fiscalizar isso. Aí. Vários veículos de mídia pertencem a grupos financeiros, né? Essa é que é a verdade. Aliás, doutor Serrano, a gente convidou o senhor para falar sobre as emendas impositivas, mas tem um outro assunto que está movimentando muito aí o debate, que é a questão da atuação do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news por conta daquele vazamento de conversas, né, de mensagens trocadas por juízes auxiliares dele. E eu gostaria de saber se o senhor identifica nessa troca de mensagens alguma conduta ilícita ou imoral, ou que pode vir a suscitar qualquer tipo de nulidade nos processos relacionados a esse inquérito, como tem sido propagandeado por vários veículos de comunicação. Carta Capital tem uma visão diferente, mas a Folha de São Paulo, por exemplo, está numa campanha aí maciça, né, apontando esse rito que não teria sido seguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Como que o senhor avalia essa polêmica? Olha, até agora... Bem, veja, primeiro, as críticas mais consistentes que eu vi feitas a partir desse diálogo são feitas por alguns criminalistas, mas que se eu pudesse dialogar com eles, a gente que eu respeito muito, eu falaria, tudo bem, mas a crítica se dirige ao ministro Alexandre ou ao sistema de justiça criminal do Brasil? Porque essas críticas são em torno de certas práticas que nós podemos chamar de inquisitoriais, práticas autoritárias no interior dos processos ali no Supremo. Só que, na realidade, essas práticas autoritárias são muito comuns no sistema de processo penal brasileiro, né? Tanto que, se fosse para anular processos por causa desse tipo de prática, o que seria algo desejável, teria que anular para toda a população. Dos 800 mil presos nossos, eu sei muito risco de errar, e 600, 700 mil teriam que ser soltos e anulados seus processos. E eu diria que a maior parte dos processos penais hoje no Brasil anulados, porque práticas inquisitoriais, excessos de atividade punitiva, desrespeito, às vezes, a certos direitos e garantias, são muito comuns no país, não são nada incomuns no nosso sistema de justiça criminal. Então, há uma certa equívoco, não na matéria em si, na divulgação dos diálogos, porque eles são de interesse público, mas na forma como a Folha editorializou a notícia, como se tivesse uma clareza que, primeiro, que há ali uma agressão absolutamente inusual ao nosso processo penal. Não é verdade. Isso não é verdade. Você viu que até o jurista Ives Gandra falou, não há nulidade ali. Quer dizer, veja, o fato do ministro... O Ives Gandra, que é conservador. Conservador, etc. Quer dizer, a maioria dos juristas chegaram à conclusão que... Ou seja, a Folha nem consultou ninguém. Ela, no mínimo, teria que ser mais cautelosa nessa editorialização quando afirma taxativamente que há, ou dá a entender claramente que há uma espécie de uma imoralidade, uma ilegalidade truística, pacífica nisso. Não há. O juiz mandou produzir prova de ofício. A reforma de 2008 do nosso Código de Processo Penal determina, tem um artigo expresso autorizando o juiz a produzir prova de ofício de forma antecipada. Está lá escrito. E foi considerado constitucional pelo Supremo. Quer dizer, não é o ministro Alexandre que inventou isso. Né? Mas o ministro exercia cargo e tocava inquérito na Justiça Eleitoral e no Supremo. É a Constituição que manda que o TSE seja ocupado pelo ministro do Supremo, e o TSE tem muito poder. E isso não foi inventado pelo ministro Alexandre. O próprio ministro Alexandre falou isso. Olha, o juiz eleitoral, ele tem poder de polícia. Tem mesmo. Ele tem poder de polícia. E o ministro do Supremo também pode ser um ministro do TSE, dependendo do calendário que tiver ali. No caso, ele coisa que eu queria falar, porque eu acho que é importante, que eles não esclareceram nada nessa matéria da Folha.
Realmente o TSE tem poder de polícia, tanto que foi tantas críticas que a Folha mudou um pouquinho a linha desse negócio do rito, não sei se você notou, né? Mas ele tem poder de polícia e tem gente que fala, não, mas não poderia o poder de polícia gerar provas para o processo penal. Ora, então, quando você entra com contrabando no Brasil, né, o poder de polícia alfandegário não pode comunicar a polícia para abrir um inquérito policial, então. Só fica ali com a sanção tributária, é isso? Numa atividade de saúde pública, quando você estabelece uma regra sanitária, você não pode mandar. O descumprimento dessa regra não pode ser usado como prova. Quer dizer, é uma coisa meio sem sentido, me parece. Mas o mais relevante, a Justiça Eleitoral tem poder de polícia, ela não é só uma função jurisdicional, ela tem uma função administrativa importante de regular a eleição. Mas as provas, nesse caso específico, não foram coletadas por exercício de poder de polícia. Foram feitos relatórios de provas que foram publicamente produzidas. A prova não é o relatório é a descrição. A prova está lá na gravação daquilo que foi produzido publicamente. A prova é isso. Né? Quer dizer, é a reportagem que tem fake news, é o comentário no. Claro, o relatório o próprio ministro poderia fazer, um estagiário qualquer poderia fazer. Não houve ofício do ministro do TSE para o próprio ministro no STF, quer dizer, um ofício dele para ele mesmo. Isso virou chacota, né? Mas é claro. Então, eu acho que assim, há um evidente exagero discursivo que me parece mais uma necessidade ideológica da Folha em querer emular uma ideia de um bolsonarismo ameno, né? E uma certa função do Greenwald de querer defender, apesar dos fatos, ou torcendo os fatos, uma ideia que ele tem, que é livre, que ele deve defender, tá? Que é daquela ideia de uma liberdade de expressão absoluta, né? Ou seja, eu acho que é justo se defender ideias, mas não torcendo fatos, né? E acho que é evidente que há um déficit na qualidade do jornalismo ali, porque ninguém no meio jurídico deve ter sido consultado, porque se fosse alguns juristas consultados, já ia ver que, no mínimo, há uma grande polêmica em relação a isso, o que recomenda moderação na forma como a Folha editorializou essas notícias. Agora, para encerrar aqui, doutor Serrano, o que é exatamente este inquérito que foi solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive um pedido para ser ouvido um dos juízes auxiliares que participou, que foi pego nessa troca de mensagens e tal? Está sendo investigado o vazamento em si das mensagens? Veja, nós temos que entender o seguinte, nessas situações de vazamento, eu não sei se o vazamento foi um interlocutor das mensagens que entregou uma situação, ou se nisso aí tem algum vazamento de informação pública, como foi cogitado, por exemplo, na Polícia Civil de São Paulo, de no inquérito aqui ter vazado informações de dentro do inquérito. Quando você vaza informações sigilosas, é crime do servidor público. E é ilícito administrativo, ele tem que perder o cargo. Sendo bem claro aqui. Agora, o jornalista não. Não é crime do jornalista divulgar uma informação de interesse público, mesmo que ele tenha obtido por um crime cometido pelo servidor público. E mais, o jornalista no direito brasileiro, ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que o Glyn defende tanto, né? Nos Estados Unidos o Glyn poderia ser intimado, para entregar a fonte dele. E se ele não entregasse, ele saía preso da audiência, sem inquérito, chama contempt of court. É previsto isso até no Código dos Estados Unidos da América. Então, o judiciário lá já prendeu dezenas de jornalistas por não ter entregue a fonte em juízo. Aqui no Brasil, o Glyn está protegido, porque a nossa Constituição garante para o jornalista o direito a não fornecer a fonte. Então, ele está absolutamente protegido nisso, a Folha também, né? Agora, o servidor público que eventualmente vazou, não, devem estar investigando isso, eu creio, né? Agora, eu dei uma entrevista para a CNN hoje, falando para o rapaz, falei, não se pode nem investigar a Folha nem jornalista nisso aí. Né? Sim. Eles não podem ser obrigados a entregar a fonte, estavam no exercício ultra legítimo da liberdade de imprensa, o que você pode criticar a matéria, como eu estou fazendo aqui, porque eu também tenho o direito de criticar. Eles têm o direito de falar bobagem lá, eu tenho o direito de criticar bobagem aqui. Né? Ambos têm esse direito, né? Quer dizer, criticar não é censurar, né? Como as pessoas às vezes hoje em dia acham, né? Tanta sensibilidade que a extrema-direita tem que
Qualquer crítica que você faz é visto como se fosse uma censura. Não é. É que o direito de livre expressão compreende o direito de se criticar a opinião alheia. E a Folha tinha uma parte lá que ela noticiava fatos, que é as conversas entre as pessoas, mas dentro da notícia tinha opinião. Quando ela fala, por exemplo, que não foi cumprido os procedimentos. Veja a polêmica que isso gerou no meio jurídico. A imensa maioria dos juristas que deram declaração disseram que nulidade não há nenhuma, não, nem imoralidade daquilo. Né? Era assessor conversando com assessor, um diálogo normal, né? Ou seja, mas não deveria ter usado os serviços do TSE para informar o processo penal, mas não foi usado. Foi pedido para fazer um relatório. Isso aí é o mito da isenção, né? É o mito da isenção, né? Como se você fosse capaz de produzir qualquer conteúdo sem transparecer ali o que você pensa a respeito daquilo. Não, mas de qualquer forma, eu queria dizer isso, quer dizer, que é possível fazer a crítica, a gente tem que fazer a crítica, porque a Folha fez um mau jornalismo aí. Mas mau jornalismo é permitido na liberdade de imprensa, desde que você não produza informação falsa, não use de mecanismos perversos e de má fé. Tudo bem, mau jornalismo é possível você fazer. É um mau jornalismo só que ela fez. Isso não significa que ela tenha nenhum de seus direitos restringidos. Então, os jornalistas e a Folha estavam num legítimo exercício do direito à livre imprensa, né? Isso tem que ser respeitado, e não se pode, de forma nenhuma, investigá-los para, através do jornal do jornalista, se procurar descobrir a fonte, porque, na realidade, eles são protegidos pela nossa Constituição, com um direito fundamental ao jornalista não entregar a própria fonte, que é muito bom tudo isso, é muito saudável, porque a imprensa é uma instituição da democracia, uma instituição privada da democracia, não é uma instituição pública. É como a advocacia. A advocacia é uma instituição privada da democracia. Não há democracia sem imprensa livre. Né? Então não há que se cogitar investigação por isso. Mas a investigação de eventual servidor que vazou informação sigilosa é possível e deve haver, porque é crime, e é crime grave. E o mais importante é a repercussão administrativa. Esse cara tem que sair fora do serviço público, ele não pode ser servidor público se ele vaza uma informação sigilosa. Aliás, suspeita-se que pode ter partido da Polícia Civil de São Paulo, porque um desses juízes auxiliares, ele foi preso sob acusação de violência doméstica e teve o celular apreendido naquela ocasião. E coincide que a matéria da Folha menciona exatamente o período em que este auxiliar participou ali do trabalho no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então, e mais, esse próprio auxiliar, mesmo depois de sair da função, não poderia vazar informações que ele teve como servidor público ali. Pois é. E o celular, em tese, estava lacrado na Polícia Civil de São Paulo, que é subordinada ao governador Tarcísio de Freitas, que dispensa apresentações. Né? Então, isso precisa ser investigado. Já há uma investigação aqui no âmbito do Estado, né? E como atinge o Supremo Tribunal Federal e exercício da função jurisdicional pelo Supremo, é possível, para mim, haver uma investigação. Obviamente, é possível haver uma investigação no âmbito federal. Então, é isso. Tem que aguardar e vamos ver o que dá. Doutor, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de participar no nosso programa. Aproveito para parabenizar o senhor, o doutor Valfrido, o doutor Rafael Valim, por ter apresentado essa... Você sabe que eu tenho que falar publicamente aqui. A ideia foi do Valfrido. Ele é que teve ideia, e foi muito boa a ideia, né? Porque assim, o Valinho, o Valdir Simão, nós ajudamos alguma coisa lá que podia. A ADI, pelo que eu vi, assim, ela é uma requisição do PSOL, né? O PSOL é quem promoveu a ação, mas os advogados que assinam ela são Valfrido Vardi, o doutor Pedro Serrano e o Rafael Valim, certo? Todo mundo contribuiu ali no texto, né? Mas a ideia original foi do Valfrido, uma ideia genial. Mas isso. É mais importante para movimentar. Eu acho que é uma medida, tem que ter várias, né? Não pode parar isso. Se a sociedade civil não se mobilizar, esse negócio aí vai naufragar. Não, com certeza. E aproveito, inclusive, para convidar os leitores de Carta Capital a ler o texto, o artigo que o doutor Pedro Serrano escreveu para esta edição de Carta Capital, tratando exatamente deste tema. Né?
Então, o doutor Serrano é colunista da Carta, mas nesta edição ele assina um artigo de 2 páginas falando exatamente sobre esse tema. Exatamente sobre esse tema. Convido todos a ler e, mais uma vez, agradeço, doutor Serrano. Muito obrigado, gente. Aliás, eu quero falar, o professor Beluso, que é um homem genial, né? Soltou hoje um artigo aí sobre esse tema no Conjuro e vale a pena ler também. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Até logo. Eu que agradeço, doutor Serrano. O professor Beluso é Luiz Gonzaga Beluso, economista, consultor editorial da Carta e também colunista da Carta. Vale a pena conferir mesmo esse artigo que ele publicou no Conjuro. Voltando aqui ao nosso programa, eu vou passar aqui rapidamente para a Mari, para ela falar um pouquinho sobre a última pesquisa eleitoral que saiu em São Paulo, né, do Instituto Datafolha, mostrando aí um crescimento surpreendente, né, da candidatura de Pablo Marçal, numericamente já à frente do prefeito Ricardo Nunes, que é oficialmente apoiado por Jair Bolsonaro. Embora Pablo Marçal seja um bolsonarista até mais radical, digamos assim, mais raiz, né? Enfim, o candidato oficial de Bolsonaro é o Ricardo Nunes, mas me parece que o eleitorado bolsonarista se empolgou mais foi com o Marçal, né, Mário? Parece que sim, Rodrigo. A gente tem dito que o Nunes é o bolsonarista envergonhado e o Marçal é o bolsonarista rejeitado, né? Porque ele está tentando muito ali conseguir o apoio oficial do Bolsonaro e essa semana eles chegaram até a trocar farpas aí nas redes sociais, estão brigando publicamente, parece que tá tendo uma treta entre a extrema-direita. Mas o Marçal, de fato, cresceu muito da última pesquisa Datafolha para essa. A última pesquisa Datafolha foi divulgada em 8 de agosto, e aí eu vou trazer os números de hoje comparados com os números da pesquisa anterior. Na pesquisa de hoje, quem está na frente é o Guilherme Boulos, do PSOL, com 23% das intenções de voto. Ele cresceu 1 ponto com relação ao anterior, quando ele estava com 22%. O Marçal está com 21 agora, ele tinha 14 na anterior, então ele cresceu 7 pontos. O Nunes, que é o atual prefeito, Ricardo Nunes, está com 19%, ele tinha 23%, então ele perdeu 4 pontos. O José Luiz da Atena, que está candidato pelo PSDB, e continua candidato, por incrível que pareça, está com 10 pontos. Ele tinha 14 na anterior, então ele também perdeu 4. A Tabata Amaral está com 8 pontos, ela tinha 7 pontos na anterior, ela ganhou 1. Então, a gente percebe que da última pesquisa para essa, o Nunes perdeu 4 pontos, o Datena também recuou 4 pontos, e aí desses 8 pontos que se distribuíram, 7 foram para o Marçal, 1 foi para o Boulos e 1 foi para a Tabata. Pois é. O Marçal, é importante dizer o seguinte, ele é um influencer bolsonarista, né, um coach, profissão da moda e tal, mas assim, ele tem um passado bem complicado, já enfrentou aí acusações criminais, mas independentemente disso, que está no passado dele, hoje, concretamente, ele adota práticas criminosas durante a própria campanha. Um exemplo claro disso foi o que ocorreu no último debate eleitoral. O lance da carteira de trabalho, dele ter provocado Boulos com a carteira de trabalho, não é o mais grave. O mais grave foi ele, por exemplo, ter dito no debate que o Boulos era um aspirador de pó e depois feito gestos insinuando que o Boulos era usuário de drogas. Ele paga para pessoas fazerem recortes de vídeos e auxiliar na sua campanha, que fazem recortes de vídeos e edições absolutamente criminosas. Ele passou aí os últimos meses bajulando o Bolsonaro até não aguentar mais, só que quando o Bolsonaro pegou e bateu o martelo de que ele não é o candidato dele, é o Nunes e ponto, até o Bolsonaro entrou na mira
desse tipo de tática suja dele. O Kaká me mostrou uma postagem em redes sociais, que eu imagino que ele deve estar exibindo para vocês agora. Kaká é o nosso editor de vídeo, ele não aparece aqui para vocês, mas aparece para a gente, tá? Uma espécie de um Lombardi nosso aqui, né? Então, o Kaká me mostrou essa publicação dele, que ele bota lá uma mãozinha posicionada exatamente no nariz do Bolsonaro, como se insinuando que ele também fosse usuário de drogas. Quer dizer, esse é o tipo é o nível do candidato, né? E me assombra que ele esteja crescendo tanto, com um discurso tão irresponsável, né? E que, ao mesmo tempo, a justiça eleitoral esteja sendo bastante leniente com esse tipo de conduta, né, Mari? É um discurso irresponsável, esvaziado de propostas, ataca muitos adversários, muitas vezes fazendo acusações infundadas, e ele também bagunçou muito a dinâmica da campanha eleitoral e dos debates eleitorais. Quando está acontecendo um debate, no momento do debate, as redes sociais do Pablo Marçal têm uma dinâmica muito própria de funcionamento. São muitos robôs do Pablo Marçal compartilhando os cortes dos melhores momentos dele no debate, comentando, fazendo essa coisa ter uma dimensão muito maior do que está tendo na audiência na televisão, por exemplo. Ele usa as ferramentas, ele consegue bagunçar o cenário enquanto está acontecendo na rede de televisão, e ele já leva isso, ele já amplia essa bagunça que ele está fazendo para as redes sociais e faz isso tomar uma dimensão absurda, porque afinal ele trabalha com internet há muitos anos, ele faz isso muito bem, a gente não sabe que métodos ele usa, não se sabe se são todos de acordo legítimos, até com legítimos ou não, e ele de fato está trazendo isso para a campanha eleitoral, é um desafio, inclusive, né, esse candidato nesse momento. Bom, seja como for, tem algo que eu aguardo ver com bastante ansiedade, Mário. Eu estava até comentando isso com o Kaká, que compartilha da mesma opinião. O que eu quero ver é como o clã Bolsonaro vai reagir a este crescimento do Marçal. Porque há muitos analistas que acreditam que o Marçal, exatamente por ter esta postura radical, pode vir a suplantar Bolsonaro, que está inelegível por 8 anos. Uhum. Né? E caso ele venha a ser bem-sucedido na eleição para a Prefeitura de São Paulo, que é a cidade mais rica e populosa do país, há quem imagine que ele possa vir aí a embaralhar a disputa em 2026 também. Mas, sobre isso, nós vamos passar a semana aí discutindo, conversando com especialistas. Possivelmente, na próxima edição da Carta, a gente deve trazer algum material a respeito melhor apurado, aprofundado, para trazer para vocês. Mari, nós tivemos aqui também alguns comentários que eu vou chamar a atenção aqui, também sobre eleições, né? Só preciso localizar aqui, porque eu sou míope e, às vezes, eu me perco aqui. A gente percebe que está acontecendo... Isabela, Diga. A Isabela Vieira, ela disse que em Porto Alegre o clima eleitoral também está bastante instável, e ela está aqui na torcida também para que a população gaúcha não vote em negacionistas. Né? A população gaúcha acabou de passar por essa tragédia depois de uma série de corte de orçamento destinado à prevenção para mudanças climáticas, né? Então... Pois é. E o Mário diz, esse tipo de gente, acho que aqui no caso ele está se referindo ao Marçal, porque era o tema que nós estávamos comentando quando ele mandou a mensagem. Não pode ser eleito, não é possível que as pessoas não acordam para a vida. Eu também fico escandalizado com isso, Mário, porque outra coisa que eu estava comentando nos bastidores é que às vezes eu acho que certas tragédias elas servem de aprendizado, né? Tipo, se a população quer votar num candidato irresponsável, não sei o quê, blá, 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 depois ela vai pagar as consequências daquilo. Mas o problema é que
aparentemente, tem pessoas que não aprendem, porque veja a tragédia que foi a pandemia no Brasil. Mais de 700 mil mortos. Segundo país com o maior número de mortes por Covid-19 do mundo. Mesmo se você pegar ali pelo critério de proporção, tá, o Brasil está no top 5 ou no top 10 de mortalidade do mundo. E, no entanto, tem gente que, se você for conversar, vai argumentar com você que o Brasil teve a melhor política de enfrentamento à pandemia do mundo. Então, é difícil lidar com esse tipo de argumento que não tem lastro com a realidade, parece ser mais uma coisa de fé mesmo, né? Ou torcida organizada, vai saber. E aí começa a coisa da fake news, né? Ela parte de uma verdade, normalmente, é distorcida e é elevada a uma potência absurda em redes sociais, trabalha-se muito com o afeto, é compartilhada muito através de grupos de amigos, grupo de família, grupo disso, daquilo, de pessoas que confiam naquelas pessoas que estão compartilhando aquele conteúdo. Essa coisa vai escalando, não tem agência de checagem o suficiente no Brasil para dar conta de combater isso, e a gente está vendo... não está conseguindo apagar esse incêndio, assim, que está virando o debate político. E estamos jogados numa crise profunda mesmo. Concretamente, a participação do Marçal já teve resultados práticos nos debates eleitorais. Boulos, Nunes já se recusaram a participar de debate com a presença dele. Desculpa, gente, é o Fred. Ele gosta de participar das nossas transmissões e opinar. Ele sempre entra nessas horas que a gente está discutindo sobre, né, bolsonarismo e tal, não sei o que, ele adora opinar. É o meu gato. Ele não gosta do Marçal, ele está ali se posicionando. Ele está protestando. E a gente até batizou ele errado, chama ele de Fred, mas como ele sempre fala AU, eu acho que devia ser Raul, né? Algo que mais... Mas, enfim, vamos voltar aqui ao ponto. Eu me perdi, o Raul me distraiu mesmo. Não, você disse que o Marçal já alterou a lógica dos debates e o Nunes e o Boulos se recusaram a participar. Quer dizer, até então, os líderes da corrida eleitoral começaram a falar, não vou participar. O Boulos, de forma até muito justificada, porque você imagina, né, ele tem filha pequena, a filha pequena dele foi hostilizada na escola, ridicularizada, porque falaram que o pai dela era usuário de drogas. Né? Então, assim, olha o nível, né, do negócio. E mesmo quem compareceu no debate com ele não conseguiu debater com ele, porque ele se recusou. Qual é a sua proposta para a saúde ou a educação? Me lembra a pergunta. Isso aí vocês vão ver nas minhas redes sociais. Eu vou falar o que eu quero aqui e desatou a falar. Então, quer dizer, ele não parece muito apegado às regras do jogo. Né? Então, se a justiça eleitoral não se impor neste caso, não se impuser, né, eu acho que vai ter aí um problema concreto aí para a forma como esse processo eleitoral vai ser conduzido na cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica e populosa do país. E o Gabriel também diz isso, ele fala, o cara não tem compromisso com nada, não conhece a cidade e afronta a justiça eleitoral. Ele afronta a justiça eleitoral e, aparentemente, o TRE de São Paulo aqui está assistindo isso à distância, né? Agora tem uma série de investigações que estão ligando membros do partido do Pablo Marçal, o PRTB, ao PCC, a organização criminosa aqui de São Paulo. Então tem mais essa bomba na campanha do Marçal, sabe? Pode ser que ele tenha aliados muito próximos de campanha que são ligados diretamente ao crime organizado. Isso precisa... Essas investigações precisam correr de investigação, em tempo hábil. O tempo da justiça nem sempre é o tempo das eleições, né? Mas, de qualquer forma, acho que no próprio passado dele já há pistas aí de
atividades no mínimo suspeitas por parte do Marçal. Ele próprio já foi alvo de uma investigação, apontado como um cara que identificava vítimas por uma quadrilha. Enfim, eu não vou... Ele chegou a ser condenado, mas prescreveu, e ele não cumpriu. Bom, de qualquer forma, eu prefiro não comentar isso aqui, porque eu não estou com os dados na mão, e seria leviano da minha parte ficar fazendo ilações. Mas sim, ele já sofreu uma condenação criminal aí, uma quadrilha que aplicava golpes e tal, então quem tiver interesse não vai ter dificuldade de encontrar material disso na mídia. E eu recomendo que as pessoas pesquisem sobre isso realmente em veículos de comunicação que sejam minimamente sérios, né? Não se fiem só por publicações em redes sociais, porque se uma pessoa qualquer escreve uma bobagem na rede social, dificilmente ela vai ser acionada judicialmente para responder por aquela mentira que ela está passando ali para frente. Já um veículo de comunicação, se escreve alguma bobagem, imediatamente ele vai ter que prestar contas à justiça a respeito disso. Então, minha recomendação é informe-se por veículos que tenham... Pelos jornais. Por veículos de comunicação que tenham o mínimo de seriedade, né? Razão social, né? Enfim, que respondem pelos seus atos na justiça. Mas, como eu disse, esse personagem ele está crescendo tanto que eu imagino que na próxima semana a gente já vai ter aqui uma apuração bem mais consistente para trazer para vocês, para falar sobre esse personagem que está, de certa forma, surpreendendo nas eleições de São Paulo. Mari, a gente está se aproximando aqui para o término do programa, a gente acabou se empolgando com o doutor Serrano e não falamos sobre a matéria que você publicou nessa edição. Então, eu ia sugerir para você que você usasse o seu comentário de despedida para falar um pouquinho sobre a sua matéria, sem, evidentemente, entregar todo o jogo, porque senão ninguém vai querer ler depois, né? Pois sim. Eu escrevi uma matéria muito bacana essa semana, Rodrigo, sobre alguns projetos que acontecem no Brasil e o encontro que vai acontecer agora no fim do mês da Rede Global de Acadêmicos da Liberdade, para o lançamento de uma plataforma que vai ser uma espécie de LinkedIn com o propósito de ligar pessoas que são egressas do sistema prisional a empresas e possíveis empregadores. É uma tentativa de fazer uma ponte entre esse público específico que está buscando emprego, porque são pessoas que, quando saem da prisão, um dos maiores dificuldades mesmo que elas têm de ressocialização, de reinserção na sociedade, é voltar para o mercado de trabalho, porque acaba ficando com essa mancha do número da matrícula no currículo. E aí, para escrever essa reportagem, eu conversei com várias pessoas que hoje estão fazendo faculdade. No Brasil, existem 3.000 pessoas que ou começaram a cursar o curso superior ou o curso técnico profissionalizante dentro da penitenciária, ou logo depois que saíram da penitenciária, através de projetos que eles conheceram dentro do período que estavam reclusos de liberdade. E isso tem se mostrado bastante eficaz para que essas pessoas consigam recalcular a rota, digamos assim, para que elas consigam não reincidir no crime, para que elas consigam construir novos caminhos, acessar outros lugares na sociedade. Então, parece até clichê a gente dizer, né, que a educação muda vidas, muda o destino das pessoas, mas, de fato, é isso que... Alguns clichês são verdadeiros. Né? Mas, de fato, é isso que esses projetos demonstram que está acontecendo, que é possível acontecer. Só que aí eu fiz uma investigação sobre como são os investimentos no Brasil para uma pessoa que sai da prisão. E o Estado brasileiro, ele investe infinitamente mais para prender pessoas do que para soltar pessoas. E como é que a gente vai romper esse ciclo de violência se não for invertendo essa lógica?
Então, eu conversei com vários especialistas que acompanham esse cenário, conversei com os alunos universitários egressos do sistema prisional, que estão muito ansiosos para participar desse encontro. Vai ser um encontro mundial, vai vir gente de vários países do mundo, e a matéria está muito bacana. Eu recomendo que vocês leiam. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou contar tudo. A Mari é generosa na descrição das matérias dela. Bom, pessoal... Mas não entreguei tudo. Não. Você se conteve dessa vez, eu devo reconhecer o seu esforço. Bom, pessoal, só para, antes de me despedir aqui, lembrar de alguns temas que tem na edição impressa de Carta Capital, na edição semanal da Carta, que já está disponível aos nossos assinantes nas plataformas digitais, no nosso site a partir de hoje à noite, e também nas bancas a partir de amanhã, na casa das pessoas que assinam a edição impressa no fim de semana e por aí vai. Temos uma reportagem sobre a segunda fase da reforma tributária, que é a fase mais importante, aquela que tem a missão, o desafio de tributar melhor renda e patrimônio, tendo em vista que a primeira fase focou mais na questão de consumo, né? Então essa segunda fase seria assim essencial para ver se o Brasil vai conseguir efetivamente ter um sistema tributário um pouquinho mais justo, né? Que cobra proporcionalmente mais de quem tem mais renda, né? Até para aliviar um pouquinho a carga de quem ganha menos, né? E gerar os recursos necessários para que o país consiga financiar a saúde, a educação, os projetos de desenvolvimento e por aí vai. Uma reportagem assinada pelo Carlos Drummond, nosso editor de economia. Temos também uma reportagem do Observer falando sobre como os democratas estão apostando no vice de Kamala Harris, o caipira Tim Walz, né, para vencer as resistências à candidata do Partido Democrata na chamada América Profunda. E ele é realmente uma figura bem interessante. Num programa anterior, a Mari até chegou a contar algumas peripécias dele aqui. Pela hora aqui, eu não vou passar a palavra para ela. Outros assuntos que movimentaram também, né? Tivemos a morte do apresentador e empresário Silvio Santos, né? Fundador do SBT. Temos também uma reportagem que discute qual vai ser o futuro da emissora que se construiu aí a imagem e semelhança do seu fundador, né? E para mim a grande dúvida, na verdade, aqui que fica é o que acontecerá com o Chaves? Porque o Chaves ele era um programa coringa, né? Assim, se não estava dando certo algo no SBT, ele botava o Chaves. Então o Chaves podia entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Né? Não deu certo o telejornal, bota Chaves no lugar que vai melhorar a audiência. E essa era uma das inovações trazidas pelo homem do baú, né? Então, é uma reportagem interessante também que eu convido à leitura de vocês. E tivemos também aí uma movimentação do Elon Musk fechando o seu escritório, né, o escritório da rede social X no Brasil, e apontando como responsável pelo fechamento Alexandre de Moraes, que, de acordo com ele, estaria ameaçando os funcionários da representação do X no Brasil, com prisão, tal, não sei o quê, papapá, porque, vejam só, eles estavam se recusando a cumprir determinações da justiça brasileira e até fugindo de intimações, né, do oficial de justiça. Qualquer um de nós que se recusar a cumprir uma determinação judicial ou a receber um oficial de justiça possivelmente receberia alguma reprimenda do gênero. Acho que às vezes nem receberia a reprimenda, já ia direto para uma consequência legal um pouquinho mais complicada. Mas, enfim, ele diz ser isso, mas na prática, vamos lembrar que a gestão dele à frente desta plataforma é absolutamente caótica e ele está acumulando um prejuízo gigantesco desde que ele resolveu transformar o antigo Twitter, rebatizado de X, num celeiro, num refúgio para a extrema-direita, para propagação de fake news, de discurso de ódio, até neonazistas agora são tolerados na plataforma.
Isso afugentou os grandes anunciantes, né? O Elon Musk, ele comprou a empresa, pagou 44 bilhões de dólares, né? Num comunicado que ele fez para funcionários que têm uma pequena fatia, uma pequena participação na empresa. Em outubro do ano passado, a empresa já estava valendo 19 bilhões. Há quem diga que o valor hoje da empresa gira em torno de 1/3 do que ele pagou. Tamanha a depreciação disso. Tem 7 bancos nos Estados Unidos que emprestaram dinheiro para aquisição do antigo Twitter e que se deram mal, estão acumulando perdas. Uma reportagem recente do Wall Street Journal mostrou que tem gente no mercado financeiro que diz que este negócio bancário foi o pior desde a crise de 2008. Que loucura. Então, enfim, ele está ali arrumando uma bela de uma desculpa para o seu fracasso com a rede social, essa aqui é a verdade, né? Mas, de qualquer forma, a plataforma ela não precisa ter uma representação no Brasil, não precisa ter um representante legal no país, mas continua obrigada a seguir as leis brasileiras e obrigada a respeitar as ordens da justiça brasileira. Caso não faça isso, pode sim vir a sofrer punições como a suspensão temporária ou permanente ou mesmo bloqueio da rede social no Brasil, e é sobre isso, inclusive, que diz uma nota na nossa sessão de semana, a advogada Patrícia Peck, especialista em direito digital, é outro assunto aí que eu chamo a atenção para vocês na despedida do nosso programa. Mari, esqueci de algo, gostaria de fazer um último comentário. Acho que demos conta. Bom, sem o Barrocal, foi o melhor que pudemos fazer, né? Mari, eu agradeço muito pela sua presença. Cacá, obrigado aí pela sua participação sempre nos bastidores, como o Lombardi, que só nós somos capazes de ouvir, e a todos que nos acompanharam aqui, além, claro, do professor Pedro Serrano, advogado, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, que nos acompanhou na primeira metade do nosso programa. Um forte abraço a todos, bom fim de semana e até a próxima, pessoal. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte, contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital.
Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.